Muito bem, meus amigos, vamos lá. Nas Fronteiras da Loucura, nosso livro. Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo na Psicografia. O nosso capítulo de hoje é o capítulo número 26, Considerações e Preparativos. Vamos lá, bom dia, Andréia. Nós vimos no capítulo anterior, capítulo 25, que tratava de técnicas, né, de libertação. Nós vimos aqui a visita de Dr. Bezerra de Menezes e Filomeno de Miranda ao quarto de Julinda, aquela nossa encarnada que vivenciava desde o início da nossa história aquele grave processo de obsessão. Ricardo era o espírito que seria para ela um filho nessa existência, já que os dois traziam de existências passadas uma relação com muitas lesões afetivas, e seria essa oportunidade de se reencontrarem e se ajustarem perante as leis de Deus. Mas Julinda, tomada ainda, né, pelo aquele espírito de vaidade que ela trazia desde a existência anterior, ela então acabou abortando esse filho. E Ricardo, além da lesão afetiva, da frustração de uma reencarnação não sucedida como se esperava, ele acabou então se tornando mais agressivo ainda nesse processo de obsessão. Bom dia, Osmar. Dr. Bezerra, então, acompanhando ali a presença desse espírito, nessa relação intensa que existia entre eles, procurou então fazer com que Ricardo fosse conduzido a um centro espírita para iniciar o trabalho de esclarecimento desse espírito. Nós tínhamos ali a presença do espírito. Só um instantinho. Eu vou aqui só pegar, pessoal, só um instante. Aqui eu quero pegar o nome do espírito. Um minutinho só. Que é um nome diferente, eu acabei... Euvídio era o nome do espírito responsável pelas orientações para que essa obsessão acontecesse. Seria ali o mentor, né, no sentido negativo, nesse caso, de Ricardo. Dr. Bezerra, então, fez com que o quarto de Julinda ficasse impregnado com vibrações elevadas, fazendo com que Ricardo sentisse o efeito desses fluidos e começasse a entrar num processo de torpor, né, naquele processo de sonolência. E ele foi então conduzido ao centro espírita, né, que nós já mencionamos aqui. Jonas era o espírito, o médium responsável, né, pelo acolhimento desse espírito. E aí então, através da psicofonia, o Ricardo começou a receber as primeiras orientações. Porém, a reação dele foi bastante agressiva, né? Ele não admitia que o desejo de vingança dele não fosse atendido, porque ele realmente se sentia vítima das circunstâncias. E aí então ele começou, né, naquele sentimento de revolta, foi então desligado do médium e conduzido novamente ao ambiente lá do hospital onde ele se encontrava. Bom dia, Angelina. Então aqui no final nós vimos, né, que embora aparentemente o diálogo, o esclarecimento não tivesse trazido aquilo que se esperava, né, o primeiro contato dele com o médium já começou a produzir efeitos, que era o caso do choque anímico, né? O choque anímico, a gente ouve muito essa expressão, mas a gente conhece pouco do seu resultado, né, do todo, né, que ele vai trazer como benefício. Então, inicialmente, nós encontramos espíritos que não trazem ali o entendimento da nova realidade, e através do contato com o médium, ele começa a ver o mundo material, né, por uma nova perspectiva, e para isso, então, ele começa a despertar para essa realidade.
O contato com o fluido do médium, que é um fluido mais animalizado, também faz com que ele faça uma comparação entre aquilo que agora ele se sente e a realidade do mundo físico também. E no outro caso, né, mais um caso ainda de choque anímico, que é o que nós vamos encontrar agora aqui nesse caso, é o fato de Ricardo se encontrar durante muito tempo com o pensamento dirigido para esse processo de obsessão e, portanto, a sua mente tomada por esse ódio, por esse sentimento vingativo, durante tanto tempo, e ele então, em contato com o médium, que traz ali uma vibração mais elevada, uma vibração mais equilibrada, faz com que esse choque anímico traga para ele inicialmente aquele sentimento novo, né? Uma possibilidade de renovar seus sentimentos, renovar suas ideias. Então, além do próprio diálogo, que fazia com que Ricardo então começasse a falar sobre aquilo que ele está vivenciando, porque até então, no processo de obsessão, como é o caso dele, ele não tem com quem ele conversar sobre isso para ouvir uma ideia diferente. Ele é sempre alimentado cada vez mais para manter aquele mesmo objetivo. E naquela reunião mediúnica, então, ele começa ouvindo ali do esclarecedor, né, do doutrinador, ele começa a ouvir uma ideia oposta, uma ideia nova, fazendo com que esse pequeno debate, ainda que seja um debate curto, faça com que ele, então, faça uma autoanálise, né? Seria ali a catarse dele, de falar sobre o problema, ouvir, elaborar ideias e pensar naquilo que ele está vivenciando. Então o choque anímico teve esse primeiro contato, de fazer com que ele renovasse seus sentimentos, renovasse seus próprios fluidos, já que ele ficaria impregnado pelos fluidos do médium, né? E ao mesmo tempo ele teria a possibilidade de conversar sobre a dificuldade que ele está vivenciando agora. Bom dia, embaixador. Então vamos lá. Capítulo então 26. A partir daquele momento, Ricardo passou a experimentar sensações agradáveis, a que se desacostumara. Então, é exatamente aquilo que nós conversamos, né? Tanto tempo com o pensamento fixo e com os mesmos sentimentos, agora ele começa a sentir algo novo. E é claro, né, que mesmo que o espírito tenha ali, né, a sua revolta esteja ali cristalizada, o bem-estar é sempre algo que vai trazer esse bem-estar para ele, por mais endurecido que o espírito seja, esse bem-estar é sempre bem-vindo. E aqui foi nesse caso, então, que ele começa a ter essa nova percepção. O mergulho nos fluidos salutares do médium Jonas propiciou-lhe uma rápida desintoxicação, modificando-lhe, por um momento embora, a densa psicosfera em que se situava, né, o que nós conversamos. O largo período de animosidade contra Julinda, a expectativa de um retorno, a fim de estar ao seu lado no corpo físico, e a brutal decepção em face do aborto provocado, produziram-lhe choques violentos, perturbando-o profundamente. O ódio, sustentado pelo desejo de vingança, amainara um pouco ante a possibilidade de ser amado na condição de filho, né? Então ele, durante a elaboração da programação reencarnatória dos dois, Julinda e Ricardo, e Roberto, que no caso é o marido de Julinda, então os três ali elaborando esse novo planejamento, trouxe para ele essa esperança de que tudo poderia, né, dar certo no final, depois que ele vivenciasse essa experiência. Então criou-se essa expectativa. Ele trazia aquele ódio da revolta por ter os seus sentimentos dilapidados por ela, né, espezinhados por elas, e aí então agora ele volta no plano espiritual trazendo essa esperança, e no auge da expectativa, durante o processo de gestação, ele é abortado, fazendo com que, como foi colocado para nós, todavia, em razão do fracasso da empresa do renascimento, volvera em lava vulcânica destruidora numa erupção candente. Né? Então, a revolta explodiu dentro dele porque, né, não apenas por aquilo que ele já trazia, mas pela expectativa que foi criada, né, por esse empreendimento que eles tinham então planejado. Habituava-se à alimentação
igualmente venenosa, que absorvia da sua hospedeira na outriz obsessão, na obsessão vingativa aqui no caso. Acompanhara-a desde cedo, a maltratara-a, perturbando-lhe o equilíbrio por largos anos. Né? Então essa companhia dele, esse objetivo que ele tinha abraçado então, levava Julinda a esse profundo desequilíbrio na expectativa de que ela cometesse o suicídio, para que então ele pudesse, no mundo espiritual agora, dar sequência no seu sentimento de vingança. O amor e a relevante posição espiritual de Dona Angélica, genitora de sua vítima, né, de Julinda, tanto quanto a ternura e a afeição de Roberto, o esposo, formaram uma proteção que, de alguma forma, a defendia dos dardos mentais do adversário invisível. Impelido por desejos inconfessáveis, como veremos, ambicionava o retorno que ela lhe negou. Assim, desabituara-se a um clima psíquico de paz, monoideado pela fúria que o assaltava. Né? Então, monoideado, a gente lembra que monoideia é uma ideia fixa, e a única ideia que passava pela mente dele era a ideia da vingança. E agora, com esse contato que ele teve com esse médium, falar sobre o seu problema, ser envolvido por essas novas vibrações, fez com que ele então começasse a sentir algo diferente. Retornando ao apartamento da enferma, comburia-se na revolta por temer perder a presa. Dera-se conta de que os acontecimentos não tinham curso ao talante das paixões de cada qual. Num átimo, percebera o que se negava a considerar. Ninguém é bom juiz em causa própria, como afirma o refrão popular, tampouco é senhor absoluto do seu próprio destino. A revolta decorria do fato de identificar a divina ajuda atuando em favor de Julinda, como dele próprio, somente que de forma diversa ao que ele desejava. Outro sim, também resultava do receio que lhe adveio subitamente, sem saber se explicar. Então ele começou a sentir, né, esse sentimento de renovação, né, essas novas emoções, essas novas ideias. Começa então, ele percebe que, embora ele esteja com esse objetivo fixo de buscar vingança, ele começa a se sentir, com essa renovação de ideias e fluidos, né, que o envolve, ele começa então a, vamos dizer assim, a cambalear nesse objetivo. Começa a sentir aquela dúvida, algo novo, algo renovado. Então, ao mesmo tempo em que a revolta se encontra presente, vem um novo sentimento para renovar as suas ideias. André colocou, o mais triste é que vemos encarnados com esse mesmo tipo de sentimento e pensamento destruidor ao outro, né? Encarnado ou desencarnado, né? O espírito traz do seu passado as histórias, né, que vão conduzindo pelo caminho, né? Então, o que a gente vai ver, agressões que acontecem de toda sorte aqui no mundo físico e agressões da mesma forma também no plano espiritual. O sentimento é o mesmo para os dois, né? Teria que ouvir o vídeo e consertar um plano, elaborar um plano. Sentia-se aturdido, cansado. Né? Vejamos aqui como ele começa realmente a se sentir diferente. E o vídeo, que era o seu mentor nessa obsessão, né, ele desejava então ter contato com ele. O choque anímico, decorrente da psicofonia controlada, debilitou-o, fazendo-o adormecer por largo período. Não era, todavia, um sono repousante, senão o desencadear das reminiscências desagradáveis impressas no inconsciente profundo que ele vitalizava com o descontrole das paixões inferiores exacerbadas. Sonhava, naquele momento, com os acontecimentos do passado, ressuscitando os clichês mentais arquivados. O ódio era-lhe um comportamento agora habitual, sem que procurasse logicar diante das causas. Enfurecido pela frustração, deixava-se consumir. Né? Então, esse aqui é o estado em que ele se encontrava.
A Sandra colocou aqui, né, uma amiga minha fala que eu sou uma encarnada desencarnado. O que significa, né? O que ela quer dizer é que você vive no mundo físico, mas você já começa, né, a vivenciar valores do espírito, o que é muito positivo, né? A gente conversa bastante sobre isso, Sandra, que ao mesmo tempo que nós temos encarnados, desencarnados, né, que ele está aqui no mundo físico, mas ele tem ali, né, o entendimento da sua realidade espiritual, vivencia valores nobres do espírito, né? Então ele está encarnado, mas a consciência dele desencarnada. E por outro lado, nós temos muitos desencarnados que estão ainda com a consciência encarnada. É o caso que nós vemos aqui do Ricardo, né, desse obsessor, por exemplo, que embora ele esteja no mundo espiritual, a única realidade que ele tem é viver aquilo que no mundo físico ele experimentou. Então ele continua ainda trazendo a mesma identidade, os mesmos sentimentos, né, enfim. Né, então essa que é a colocação que eu acredito que a sua amiga tenha colocado, né? Vamos lá. Aquele estado, no entanto, fora previsto pelo mentor, ao conduzi-lo à psicofonia, mentor aqui no caso, né, o Dr. Bezerra, de modo a produzir-lhe uma catarse inconsciente com vistas à futura libertação psicoterápica que estava programada, né? Então o contato com o médium, ouvindo ali, conversando com o doutrinador, embora não tivesse, na nossa visão, um resultado positivo, porque a conversa foi muito curta e acabou gerando nele uma revolta muito grande, pelo fato de ver ali o seu planejamento frustrado, né? Na verdade, só o fato dele falar sobre isso e ser questionado sobre essa postura já foi o suficiente para despertar nele novas ideias. Concluídos, porém, os trabalhos na casa espírita no que tange aos compromissos dos companheiros encarnados, ali permanecemos dando curso aos labores atinentes à nossa área de ação. Então, conforme ali, né, os trabalhos com os encarnados iam se encerrando, todo mundo indo para casa, o centro espírita fechando as portas, mas no mundo espiritual os espíritos continuavam ali presentes, agora, né, trabalhando dessa esfera, tanto com os desencarnados que eram ali conduzidos, né, e ali sendo assistidos pela equipe espiritual ali presente, como também para os encarnados que em desdobramento eram conduzidos até ali. Então os trabalhos do plano espiritual continuavam, apesar do centro espírita fechar ali as suas portas por causa do horário e tudo mais. Equipes diligentes encaminhavam os que foram socorridos ao subposto de emergência, a fim de transladá-los para o lugar de assistência definitiva em colônias de socorro próximas da crosta terrestre. É o destino de todo mundo, né, que acaba sendo assistido nesses postos. E a partir do atendimento, então, eles são conduzidos para dar continuidade a esse trabalho de assistência. Observei que, à medida que as horas avançavam, a instituição fazia-se visitada por pessoas de ambos os lados da vida, que vinham receber atendimento, apresentar solicitações e servir. Né? Então, tanto encarnados como desencarnados estavam ali presentes espiritualmente para, mais uma vez aqui, né, apresentar, para receber atendimento, apresentar solicitações e também servir, né, aqueles que se apresentavam para se colocar à disposição para o trabalho, né? Realmente o sono fisiológico facultando o parcial desprendimento do espírito não deixa de ser um exercício para a desencarnação. Bem poucos, se não raros, dentre os encarnados que ali se movimentavam, recordariam das atividades desenvolvidas durante aquele período de morte da consciência cerebral. Alguns experimentariam sonhos com caracteres estranhos, algo confusos no conteúdo, sem embargo, perceberiam as agradáveis sensações que os seguiriam durante o dia, defluentes dos trabalhos realizados e dos contatos mantidos com os benfeitores desencarnados. O inverso também sucede, quando a área de ação transcorre em outros lugares, de psicosfera tóxica e de interesses inconfessáveis.
Então aqui ele fala sobre o desdobramento desses espíritos, dos encarnados, que estando presente ali, nessa dimensão espiritual, dependendo dos propósitos que esses indivíduos trazem, nesse caso, alguns estando presentes ali nesse grupo de trabalho, servindo, sendo envolvidos por essas vibrações salutares, retornariam depois ao corpo físico, sem necessariamente terem lembranças do que fizeram, mas guardando impressões favoráveis, impressões positivas. Ao mesmo tempo, muitos espíritos em desdobramento acabam estando em contato com esferas inferiores, sofrendo seus efeitos e depois, no mundo físico, acordando, despertando aqui do sono fisiológico, trazendo ali lembranças, ideias confusas, mas um sentimento de angústia. Então, o que nós guardamos não são as lembranças, são as impressões, que podem ser positivas ou negativas, ou mesmo neutras, dependendo ali do que o espírito decide buscar, quando ele se desdobra. Passava da meia-noite, quando via adentrar-se Jonas, o médium dedicado, assistido por Genésio, que o fora buscar, facilitando-lhe o desdobramento, o deslocamento. Então Jonas é o médium que teve contato com o Ricardo que nós vimos. Pude sentir de perto no companheiro dedicado os frutos da abnegação que a fé espírita consciente lhe propiciava. Dialogamos um pouco e não pude soptar indagações ao companheiro Duarte, logo que me facultou a oportunidade. Percebera que aos 45 anos aproximadamente, o trabalhador afeiçoado esplendia de juventude física, sem denotar cansaço ou desgaste nos implementos da maquinaria fisiológica. Transpirava paz no semblante jovial, sem contrações deformantes, ao mesmo tempo denotando madureza e responsabilidade. Não lhe havia notado sinais de compromisso conjugal, ou presença psíquica de filhos, assim apresentando-se mais livre e despreocupado. Então, aqui no caso, Jonas, ele era um espírito ali por volta de 45 anos, uma aparência bastante saudável, que não trazia ali sinais de casamento ou filhos, Então, se mostrando ali um espírito totalmente independente e despreocupado nesse sentido. O irmão Genésio não se negou a esclarecer-me que o operário da mediunidade reencarnara-se com graves compromissos no campo da afetividade decorrente de existências passadas. Sabemos que o sexo, aduziu-me o amigo, é departamento divino, de que nos devemos utilizar com vistas à elevação, como aliás de toda a organização fisiológica com que a vida nos brinda para o milagre da evolução. Bem poucos, porém, têm sabido valorizar a sexualidade com o respeito e a compreensão que nos merece. Não poucas vezes temos derrapado, lamentavelmente, no exercício das funções genésicas, transformando-lhes o uso enobrecido em abuso degradante. O nosso Jonas não é exceção. Vem de experiências religiosas, muito recentemente no sacerdócio católico. Não obstante o amor acendrado por Jesus, trazia profundas marcas de dissipações que não conseguira superar. 2 vezes seguidas reencarnou com o compromisso de servir para elevar-se moralmente. Poderia havê-lo realizado num lar dignamente constituído, porquanto o matrimônio é bênção relevante e a família é campo superior de engrandecimento, onde se fomenta o amor, superando limitações e desenvolvendo experiências santificantes. Todavia, ele preferiu eleger o celibato religioso, disciplinando-se na castidade. O dogma clerical, severo, injustificável e imposto, servia-lhe de cadeia a que se prendeu espontaneamente. Então foi mostrando que o Jonas, em 2 encarnações, trazia ali débitos no campo da sexualidade. Na primeira dessas 2, ele veio como sacerdote, sendo que ele poderia ter escolhido uma relação familiar saudável, uma relação
favorável, né, com os companheiros de jornada, esposa e filhos, por exemplo, mas ele optou em ser religioso. Optou pelo sacerdócio, acreditando que o exercício dessa função e o celibato, que é, na verdade, uma exigência dentro da Igreja Católica, seria para ele saudável. Então ele preferiu, eu prefiro sofrer uma restrição do que ter a liberdade e acabar errando. E aí foi colocado para nós. E aqui, inclusive, depois o Filomeno recebeu um comentário que vem até como crítica, né? Quando ele diz: o dogma clerical, severo, injustificável e imposto, servia-lhe de cadeia. Então ele traz aqui essa falta de justificativa do porquê do celibato dentro da vida monástica, né? Ou da vida religiosa católica especial. Sucede que os seus vínculos pretéritos eram muito fortes e um tanto negativos. À medida que os anos se passaram, reencontrou afetos e os compromissos que esperava superar, mas com os quais sucumbiu lamentavelmente. Não possuindo uma força moral suficiente para assumir a responsabilidade que lhe competia, consorciando-se como seria normal, deixou-se arrastar de erro em erro, entre remorsos e novos delíquos, até piorar a própria situação. Despertando em definitivo, no último retorno, e inteirando-se das bênçãos que o Consolador esparzia na terra, rogou treinamento e oportunidade para volver, em serviço de redenção, na mediunidade espírita. Portador de outros títulos de enobrecimento, foi encaminhado à reencarnação sob recomendações especiais para a manutenção do equilíbrio, a disciplina da vontade e a correção da conduta. Né? Então aqui agora, bom dia soldado, aqui agora então ele já começa essa nova reencarnação, e é interessante, né, quando fala que ele rogou treinamento e oportunidade. Então, no plano espiritual, sua programação reencarnatória, como médium, como trabalhador da seara espírita, no plano espiritual, então, existe essa elaboração desse projeto, e o médium, nesse caso, ele é treinado para isso, para fazer com que aquela reencarnação traga para ele benefícios, e não simplesmente que ele seja lançado à própria sorte para ver o que vai dar. Então ele recebe esse treinamento, como em qualquer outra função. O espírito ele sempre tem essas orientações sobre a sua nova existência, mas ele pode sucumbir ali de acordo com as suas fragilidades, né, as suas deficiências. E continua. O amigo relanceou o olhar na direção do médium, que recebia instruções do Dr. Bezerra de Menezes. Ato contínuo prosseguiu. Antes André colocou, né, acho isso muito complicado, porque se a pessoa escolhe o celibato sexual de forma a controlar e entender a própria mente e tentar evoluir espiritualmente, mas a pessoa não sabe o que planejou, aí fica sempre devendo, não gostei. Um detalhe, né, André, o espírito então, quando ele faz essa escolha para essa determinada experiência, fica registrado no seu inconsciente, né, qual é o caminho que ele precisa seguir. Mas aí vem exatamente ali as fraquezas, né? Por isso que o grande mérito de um espírito que vence a si mesmo diante das provas e expiações é exatamente ali ele ter esclarecimento para isso e ter ali força de vontade para resistir a essas provocações que ele acaba recebendo. Né? Então ele escolheu aquilo, mas mesmo assim ele acabou sucumbindo. Então são propostas que o espírito abraça, né, mas ele tem que depois cumprir. Por isso que nós já estudamos sobre isso com relação ao livre-arbítrio. Né? O espírito, então, nós temos sempre dois níveis de livre-arbítrio. Né? O primeiro, no plano espiritual, a liberdade de escolha, de acordo com a nossa capacidade, sobre os caminhos que nós desejamos percorrer quando, então, vamos encarnar. E depois, na segunda fase do livre-arbítrio, é quando ele está encarnado, tem ali o projeto reencarnatório já em execução, e ele tem liberdade de escolhas, que ele pode escolher seguir pelo caminho da retidão, porque ele já tem entendimento para isso, né? Ou ele seguir, então, dando vazão ali às suas tendências inferiores.
Por isso que para nós, planejamento reencarnatório, lei de causa e efeito, valores e virtudes, preparação para essa nova existência, para nós ali acaba sendo realmente algo muito enigmático. Porque nós perguntamos, né, poxa vida, mas não seria mais fácil se nós lembrássemos de tudo? Né? E lembrando que a nossa mente ela não é seletiva. A lembrança é de tudo ou de nada. Não dá para lembrar somente da parte boa. Seria muito fácil, né? Se nós pudéssemos simplesmente desligar uma chavinha e manter na nossa mente somente aquilo que é positivo. Qual seria o mérito? Né? Então ali, né, o livre-arbítrio, as provas e expiações, o planejamento, as inspirações que nunca faltam. Então tudo isso faz parte desse pacote, né, de renovação que todos nós ali assinamos, digamos assim. Então, mais uma vez ali, o amigo relanceou o olhar na direção do médium, que recebia instruções do Dr. Bezerra. Ato contínuo prosseguiu. Né? André colocou, né, continuo não gostando, né, esse bendito livre-arbítrio é um problema em vez de solução. Né? Pois é. E ele segue. Jonas solicitou a prova da soledade, a fim de superar-se. Então, olha aqui, André, se você achava que estava complicado, aqui já começa a facilitar. Ele escolheu uma existência sem compromisso afetivo, né? Um compromisso matrimonial, de família. Por isso, então, ele solicitou a provação da soledade, a fim de superar-se. Desejou fazer-se eunuco, conforme o conceito evangélico. Né? Então, a gente lembra que os eunucos, né, numa longa fase da nossa história, eram aqueles indivíduos que eram castrados. Né? Então eles acabavam vivenciando, né, segundo ali os livros, né, que nós lemos, contando histórias, né, da Idade Média, por exemplo, os eunucos eram aqueles indivíduos que cuidavam dos haréns. E pelo fato deles serem indivíduos incapazes, né, de relações sexuais, era entendido que era muito mais seguro tê-los cuidando, né, dessas mulheres. Mas ao mesmo tempo também tem ali um sentido figurado, né, que o eunuco, nesse caso, seria um indivíduo impotente. Então aqui tem até uma observação, quando se fala, né, desejou fazer o seu eunuco conforme o conceito evangélico. E está aqui assim o conceito lá no livro de Mateus, essa é uma observação do próprio Filomeno de Miranda, Mateus capítulo 19, versículo 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba-o. Então essa passagem de Mateus 19, 12. Né? Então aqui, ele acabou então escolhendo essa prova, que não traz claramente para nós, né, exatamente de qual a experiência física, fisiológica que ele vivencia com relação a isso, né, mas de qualquer forma ele optou por viver essa solidão, que no caso seria um impedimento, um bloqueio para que ele desse vazão às suas tendências inferiores. É certo que um matrimônio digno, em que a comunhão pela sexualidade não se tresvaira, né, não se desvia, não se prejudica, não deixa de ser uma união casta, pela superior conduta que os cônjuges se facultam. Ele, porém, desejava a superação dos antigos condicionamentos, renascendo para uma oportunidade nova e definitiva de crescimento íntimo. Treinado no exercício mediúnico desde antes de seguir ao corpo, experimentou de cedo os aguilhões que o levariam ao dever reto. É verdade que lhe não faltaram nem deixarão de escassear testemunhos dignificantes, numa como noutras áreas do comportamento. Convenhamos que a Terra é o campo de lutas e de aprendizagem, no qual a dor exerce função significativa. O nosso irmão está prosseguindo com acerto. Intervim, então, de certo modo curioso, perguntando: e tem reencontrado afetos antigos, companheiros de equívocos, tentações? Quem está isento disso? Interrogou-me por sua vez. O terreno do progresso, continuou,
está assinalado pelas dificuldades e os problemas se multiplicam a cada passo. Assim não fosse, e já não seria necessária a experiência, a prova. Então ele escolheu, primeiro a gente fala do planejamento, depois a gente fala de quais serão as provas e quais serão as expiações. E depois aqui então começam os reencontros com indivíduos da sua própria história e circunstâncias que também são provocadoras. E aqui vai mostrando, né, os diversos testemunhos de dignidade que ele vai então demonstrando, né, que ele vai recebendo. Jonas tem sido visitado por agressões de toda ordem. Adversários dele e do bem, que aqui permanecem, perseguem-no atirando pessoas invigilantes sobre ele, até o momento em tentativas infrutíferas de perturbação e queda. Almas queridas se acercam, restabelecem-se os vínculos da afeição que ele vai transformando ao longo do tempo, em amor fraternal, trabalhando os próprios sentimentos com silêncio e renúncia, assistência aos que sofrem e orações, exercitando a vigilância e a alegria de viver. Então, nesse trecho, traz aqui então que Jonas, sim, desde o início, primeiro começa a falar de mediunidade, né? Então pode ser, por exemplo, daqueles médiuns que desde a infância já são visitados, né, pelas companhias espirituais através do recurso mediúnico, e ele acaba sofrendo por isso. Então vem um aprendizado, né, que, embora traumático no início, o leva a essa disciplina, porque ele sabe que aquela mediunidade, quando ela então se desequilibra, proporciona um sofrimento muito maior. E aí então ele sabe que o único remédio é exatamente a disciplina. Então, por exemplo, pode ser esse tipo de caminho que ele vivenciou. E além disso, vem ainda as provas, né, de reencontros com pessoas conhecidas ou mesmo desconhecidas. Aqueles indivíduos que são intuídos por outras mentes afins a fazer com que tenham comportamentos provocativos para Jonas. Né? Porque o que vale é levar o médium à falência para muitos desses espíritos ainda nessa condição inferior. Mas aqui ele tem mostrado, então, né, bastante resistência para essas dificuldades. E sofre com esse comportamento? Indaguei. É lógico, contestou-me afável. Transforma, porém, a escassez em esperança de abundância e a carência em hábito educativo. Não ficam, porém, aí as suas dores. Como se vive no mundo atual um comportamento alienado, o nosso amigo padece a suspeita injustificável dos que não acreditam na honestidade alheia por não a possuírem, quanto à ostensiva ou discreta censura dos que os outros fiscalizam com severidade, a si mesmos permitindo benevolentes concessões e extravagâncias. Epítetos injustos, né, apelidos injustos, são-lhe aplicados por pessoas que não lhe conhecem os sacrifícios nem a dignidade, tanto quanto suspeitas infundadas surgem nos amigos invigilantes que lhe não compreendem a opção. Né? Então, essa escolha de viver com essa renúncia com relação aos relacionamentos afetivos, né, faz com que ele sofra muitas calúnias, muitos apontamentos, né, principalmente, né, por causa que a gente acaba encontrando também os indivíduos que sofrem o preconceito de gênero, por exemplo. Ele acabou não se casando, acaba tendo essa questão orgânica, que é do seu foro íntimo, naturalmente, mas ele acaba sendo o tempo todo ali criticado, apontado. Aqui não traz para nós, né, características da sua personalidade, mas já dá para entender exatamente ali o que isso, né, traz para ele como dificuldade, o desânimo, a calúnia, a perseguição. Então, como foi colocado também, né, epítetos injustos são-lhe aplicados por pessoas que não conhecem os sacrifícios nem a dignidade, tanto quanto suspeitas infundadas surgem nos amigos invigilantes que lhe não compreendem a opção de viver dessa forma. Né? Então isso que a gente acaba encontrando.
né, a soldado lembrou aqui, né, isso nem apenas transgêneros, né, mas, por exemplo, a gente não sabe exatamente se é esse o caso, né, mas aqui a gente vê, né, no caso da homoafetividade, comportamentos de renúncia, isso acaba sendo muito criticado, principalmente naquela época, né, que a gente, né, fala aqui da década de 80, né, uma época bastante difícil. André colocou, né, algumas pessoas com o hábito de julgar o tempo todo influem perversamente, né, então é exatamente isso que a gente vê. E continua. Sem haver alcançado a santificação, segue compreendendo uns e outros, hoje sofrendo menos do que ontem, as flechadas com que o alcançam, de certo modo já indiferente às opiniões alheias a seu respeito, desde que infundadas. Pelo espírito de dedicação à benignidade voltada para o bem, ao desinteresse pessoal quanto ao serviço da doutrina e pelos esforços que empreende por melhorar-se, vem granjeando cada dia maior número de amigos entre nós que se inteiram das suas disposições e conquistas, passando esses a simpatizar-lhe a tarefa, utilizando-o no desdobramento dos compromissos abraçados. Desse modo, inspiram também por sua vez aos seus pupilos reencarnados, que amam o bem, a fim de que se acerquem do médium e auxiliem-no, oferecendo-lhe amizade superior e recursos para a prática da caridade dos seus variados aspectos. O amigo reflexionou um pouco e concluiu experiente. Ninguém transita numa praça de guerra em pleno combate sem sofrer ao menos a perturbação da fuzilaria alucinante, quando não se torna vítima de projéteis certeiros ou petardos danosos. Nesse clima, porém, revelam-se os autênticos heróis. O amigo sorriu, prosseguindo no atendimento das tarefas que ali se desdobravam. O vigilante benfeitor, após instruir Jonas, convidou-me a esclarecimentos. Aí o Dr. Bezerra, então, conversando com o Miranda, né? Motoca, bom dia. Conforme é do conhecimento do caro Miranda, explicou bondoso, o atendimento da problemática obsessiva Julinda Ricardo exige-nos cuidados especiais, tendo-se em vista as complexas implicações em que se emaranham. Ao trazermos Ricardo à comunicação psicofônica, estabelecemos um vínculo entre ele e o médium Jonas, de quem nos voltaremos a utilizar ainda esta noite para o atendimento em maior profundidade que se faz indispensável. Como nosso irmão ficou impregnado de energia do companheiro encarnado, nesse momento dorme, o que nos facilita recambiá-lo a esse recinto onde daremos curso ao labor desobsessivo. Então, no caso aqui, né, o Ricardo se encontra adormecido, né, após ficar ali impregnado com essas vibrações diferentes. Mas, como foi lembrado, embora o espírito esteja adormecido, a sua mente traz, na verdade, né, o reflexo daquilo que ele, durante tanto tempo, cultiva, vivendo ali adormecido, porém numa condição de pesadelo. Aquela mente trabalhando ali intensivamente, trazendo ali as marcas e traumas da sua própria história. Mas, de qualquer forma, ele adormecido facilitaria, então, o trabalho de esclarecimento. Assim sendo, vamos buscá-lo. Acompanhados por 2 assistentes e o servidor da mediunidade, retornamos ao hospital onde nos aguardava o Dr. Arthur Figueiredo, que era o diretor do posto de socorro, que a partir desse momento participaria das atividades programadas. Percebi depois que 2 outros cooperadores e o irmão Juvencio, pai de Julinda, seguiram a buscar a senhora Angélica e Roberto, a fim de que a reunião em família facultasse o deslindar dos problemas que os envolviam, ora ferindo-os gravemente. Então a gente vai ter aqui uma reunião, juntando todos eles, né, Julinda em desdobramento, Angélica e Roberto também em desdobramento, e no caso Juvencio
já desencarnado, o Ricardo já desencarnado, e todos eles então fazendo essa reunião espiritual. Chegando ao apartamento da paciente, não nos foi difícil passar despercebidos pelos colaboradores de Elvídio, que Elvídio colocara como vigilantes, em tentativa de impedir-nos a operação em pauta. Isso devido à diferença, né, de densidade vibratória entre eles, né? Sob a ação dos medicamentos, a obsessa dormia e, porque momentaneamente liberada da ação do adversário, a seu turno prostrado, repousava. Então agora Julinda, que durante tanto tempo recebia ali a ação intensa de Ricardo nesse processo obsessivo, agora que o obsessor se encontrava adormecido, ela também conseguia agora encontrar ali um momento de repouso. Porque mesmo adormecida, ela estava ali o tempo todo sendo estimulada com essas ideias, né, e sentimentos negativos que ele enviava para ela. Agora não. Agora, ele dormindo, ela também conseguia agora um momento de repouso. Ricardo, conforme nos referimos, encontrava-se algo agitado em face das recordações desagradáveis que o visitavam naquele estado de torpor. O benfeitor aplicou-lhe energias sedativas, sob as quais tranquilizou-se, adentrando-se em sono profundo. Então aqui a sonoterapia é potencializada, imantada pela fluidoterapia, e aí a gente vai lembrar sempre, né, que até mesmo o obsessor, recebendo essa dose de fluidos de um padrão diferente, provoca nele então esse efeito, fazendo com que ele então entrasse nesse sono profundo como efeito desse tratamento que ele recebia. Por sua vez, Julinda recebeu passes que lhe facultavam libertar-se da conjuntura em que se encontrava, de modo a facilitar a sua condução. Em seguida, partimos sob uma cortina vibratória produzida pelo benfeitor que nos tornava a todos invisíveis aos guardas de Elvídio. Aqui, mais uma vez, esse padrão vibratório diferenciado, e aqui é interessante mostrar que nem sempre, mesmo sendo ali trabalhadores, nem sempre tem essa facilidade de mudar padrão vibratório. E aqui nesse caso, então, o Dr. Bezerra fazia, né, se tornava ali o gerador desses fluidos nesse padrão elevado, envolvendo-os e tornando eles invisíveis, então, a esses guardas. Então, assim, André Luiz já passou por isso também, que embora ele não tivesse capacidades espirituais, Elvídio é o mentor da obsessão do Ricardo. Ele era ali o líder, ele seria ali, o Dr. Teofrastos do outro livro, né? Então ele é o líder desse processo obsessivo que orientava então o Ricardo. E quando então o Elvídio visitou o quarto de Julinda, percebendo que havia ali intrusos, né, entre aspas, para atrapalhar os planos de vingança, o Elvídio saiu, mas deixou 2 trabalhadores ali, né? 2 trabalhadores presentes para ficarem como vigilantes. Só que nesse caso, então, ele acabou transformando. Pois é. Né? Angelina lembrou ali também, né, das capacidades de cada um. Então eu estava lembrando, Angelina, que num dos livros de André Luiz, por exemplo, ele estava ali fazendo uma observação, que era o caso, por exemplo, de uma desencarnação que a gente estava acompanhando. Não me recordo se eram Missionários da Luz, não me recordo qual é o livro, mas André Luiz, ele tentava acompanhar o processo de desencarnação de um encarnado, né, de um indivíduo, e acompanhava. Só que a visão dele, a visão espiritual, era muito limitada pela própria condição dele, como espírito também ali, aprendiz naquele processo. E aí então o mentor espiritual, junto dele, potencializou a sua visão. Aplicou ali, né, passes naquela região da mente do espírito, e aí então ele conseguiu potencializar a sua visão e ter ali uma visão intracelular, vamos dizer assim, acompanhando, né, o colapso do organismo durante o processo de desencarnação. Então André Luiz não tinha condições, o espírito fez isso. A mesma coisa nós vamos acompanhar em algumas excursões em que
dependendo do ambiente onde eles estavam transitando no plano espiritual, era um ambiente de uma densidade muito pesada, e nem todos os espíritos tinham equilíbrio suficiente para transitar por esses caminhos. Então eles eram envolvidos por esses fluidos como se fosse ali uma capa protetora, digamos assim, criando uma bolha vibratória para que eles pudessem transitar por aquele ambiente, já que esses espíritos, ainda tão frágeis, acabariam ali sendo envolvidos e passariam mal, seriam ali, sofreriam o efeito negativo daqueles fluidos. Então é o que a gente encontra aqui. Então, mais uma vez, em seguida partimos sob uma cortina vibratória produzida pelo benfeitor que nos tornava a todos invisíveis aos guardas de Ovídio. A gente viu também algo muito parecido lá no livro Cartas de uma Morta, quando Maria João de Deus ela visitava ambientes no plano espiritual em que ela era conduzida por espíritos que eram considerados mentores, já que ela, pelas próprias capacidades, ela não tinha condições de se elevar àqueles planos. Então, por merecimento dela, embora não tivesse condições, ela era então conduzida por esses espíritos. Então, são vários os relatos do plano espiritual em que espíritos que têm ali possibilidade de determinadas atividades, tarefas, ou mesmo ali excursões, não terem condições próprias, recursos próprios para isso. Depois, então, eles são conduzidos. Enquanto estivermos fora, o irmão Genésio e outros cooperadores da casa receberam os membros que participariam da tarefa, dispondo-nos na sala mediúnica nos seus devidos lugares, enquanto era lida uma página do capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, como preparação psíquica de todos e consolidação do ambiente espiritual. Compreensivelmente, a senhora Angélica, Roberto e os 2 pacientes que trouxemos nada percebiam no momento. A realização a que daremos curso, elucidou-me, Dr. Bezerra, poderia ser executada durante as atividades habituais da casa, com a participação dos membros que constituem o grupo de desobsessão. No entanto, damos preferência a este mais cuidado labor, pela necessidade de irmos às raízes das causas que afligem os nossos irmãos necessitados, sem que corramos as necessárias contingências da distração dos encarnados, do cansaço que os toma, inclusive do sono a que muitos se entregam, certamente sem o desejarem. Então, lembrando que toda essa atividade que acontecia no ambiente da casa espírita, acontecia na dimensão espiritual. Poderia ser feito com os encarnados ali durante os trabalhos da casa espírita? Poderia, mas pela profundidade e delicadeza da tarefa que se realizava, era mais conveniente que o trabalho fosse feito exclusivamente na dimensão espiritual, mesmo contando com encarnados em desdobramento, como era o caso que a gente viu da dona Angélica, do Roberto e também do Jonas, e outros trabalhadores. A pouco e pouco, trabalhadores dedicados do labor desobsessivo no plano físico têm sido vitimados por lamentável torpor mental, que os induz à sonolência de que se não logram liberar. Tombam inermes, seja por desinteresse da tarefa ou por invigilância, estabelecendo ou reestruturando ligações com as mentes perversas dos seus adversários espirituais, que desse modo os bloqueiam, impedindo-os de aprender e servir, ou com o objetivo de prejudicar-lhes o ministério socorrista. Então ele vai colocar aqui para nós que durante os trabalhos que acontecem nas casas espíritas, durante os horários das atividades normais, não são raras vezes que os médiuns se tornam vítimas dos próprios espíritos que os acompanham, fazendo com que então eles fiquem distraídos, agitados, sonolentos, não contribuindo em nada e também não se beneficiando com o trabalho que vem sendo realizado. Por isso, então, aqui mais uma vez reforçando a opção do trabalho se realizar apenas no plano espiritual. Seria de bom alvitre que os membros de equipes mediúnicas realmente responsáveis
conscientes da significação e gravidade do cometimento, se impossibilitados de repousar ao cair da tarde, que antecede o compromisso espiritual, descansassem à noite de véspera maior número de horas, precatando-se contra o desgaste natural das forças. Outros sim, procedendo dessa forma, ensejariam aos benfeitores prepará-los para melhor cooperação, sincronizando com os portadores da mediunidade psicofônica os que se irão comunicar e com os demais permitindo encontros refazentes e instruções oportunas durante o natural e prolongado desdobramento pelo sono fisiológico. Então aqui uma recomendação importante, né, os médiuns que vão trabalhar, já de como não é possível, né, ter aquele momento de repouso, de refazimento nas horas que antecedem o trabalho, pelo menos tomem cuidado na noite anterior de ter ali um sono mais equilibrado, uma dieta mais equilibrada, para que durante o trabalho estejam ali atentos. Então aqui um parêntese que ele abre, trazendo recomendações aos trabalhadores encarnados, né? Deixa eu só ver aqui um instantinho. Vamos lá. Constatei que entre os convidados para o prosseguimento da sessão desobsessiva, além de Jonas, encontravam-se duas senhoras igualmente portadoras de mediunidade, o companheiro diretor, que se encarregava da doutrinação, e apenas um jovem muito interessado no serviço. Apresentavam-se relativamente lúcidos, não obstante as limitações naturais em experiências desse porte, né? Então, ficam ali lúcidos, né, mas nem sempre plenamente ativos e conscientes no plano espiritual, exatamente porque o desdobramento nem sempre é tão fácil para todos, né? O mentor, percebendo as silenciosas interrogações a respeito dos demais colaboradores que víramos horas antes, explicou-me: estamos diante de um grupo mediúnico de desobsessão, portador de qualidades superiores, graças ao conhecimento espírita de que os seus membros se fazem possuidores, assim como a sua dedicação natural ao bem. Apesar disso, recordemos que as cadeias carnais são muito fortes, criando determinados impedimentos para uma dedicação maior. Passadas as emoções que a reunião propicia, quando diversos retornam às atividades comuns, são absorvidos por outras áreas de interesse, deslocando-se mentalmente e buscando o leito, quase sempre sob as impressões penosas, excitantes ou desagradáveis que os tomam. Aqui ele lembra que sempre que acaba um trabalho mediúnico numa casa espírita, por exemplo, assim que termina o trabalho, os médiuns vão para casa e acabam se envolvendo com atividades do cotidiano, fazendo com que aquelas vibrações que poderiam ser bem aproveitadas para que a noite do médium fosse mais proveitosa em termos de descanso, em termos até mesmo de trabalhos espirituais, aquela noite fica então contaminada com as ideias, problemas domésticos, programas de televisão, atividades outras que os médiuns realizam, fazendo com que aquela noite acabe não sendo tão proveitosa. Em casos dessa natureza, não se deslocam facilmente do corpo, mesmo quando, sob nossas induções, debatendo-se nas urdiduras mentais que trouxeram para o repouso. O advento da televisão, não nos cabendo aqui adentrar em mais amplas considerações, trouxe para a intimidade doméstica as altas cargas de informações, que nem sempre podem ser digeridas com facilidade. Com esse recurso se transformou em poderoso veículo de recreação. Em muitos lares encontra-se colocada na alcova, colocada até mesmo dentro do quarto a televisão, propiciando que dali se assistam a programas portadores de carregadas mensagens negativas que despertam o interesse, prendendo a atenção. Isso porque nós estamos falando da década de 1980, né? Na atualidade nós temos televisão, TV a cabo, celulares, computadores e por aí vai, né? Então ele sai da reunião mediúnica, vai para casa e se enche de informações
para depois, então, durante o sono, quando eles são, então, chamados para esses trabalhos espirituais, dificultam exatamente porque saíram da sintonia do trabalho anterior realizado. Quando vai desligada, o telespectador nem sempre se liberta da película, de cujo conteúdo emocional participou, ou das últimas notícias que recebeu. Como é natural, agita-se durante o processo do sono, detendo-se nas cogitações não superadas ou partindo em direção das sugestões que foram captadas, com sérios distúrbios para o equilíbrio, a paz pessoal. Seria ideal que os cooperadores encarnados, após o encerramento dos trabalhos mediúnicos, se mantivessem, quanto possível, no clima psíquico que fruíram durante a reunião, meditando no que ouviram, digerindo mentalmente melhor as comunicações, incorporando aos hábitos as lições recebidas, orando. Tal atitude, que lhes será sempre de alto alcance positivo, ajudar-nos-á a contribuir para que se melhorem moralmente por prosseguirem em ação edificante e aprendizagem no desdobramento que os compromissos espirituais a todos nos facultam. Como todos os preparativos estivessem concluídos, o benfeitor dirigiu-se a um ponto central, no semicírculo em que se encontravam todos os participantes de ambos os lados da vida, e proferiu a prece de abertura da reunião. Então aqui nós encerramos esse capítulo. Então vimos aqui as importantes orientações, quando ele coloca, o ideal seria que o médium, assim que ele acaba o trabalho, vá para casa, repouse, continue ele fazendo uma leitura edificante, para que durante a noite os trabalhos se realizem da melhor forma possível. Mas a gente vê que os nossos próprios hábitos criam ali diversos obstáculos que acabam não impedindo necessariamente, ou mesmo durma, quer dizer, vai dormir, apesar de que ele, dependendo do horário, não dá para dormir tão cedo, mas assim, ocupe-se com algo que faça com que a mente se mantenha dentro daquele padrão. Ou seja, continue ele se fortalecendo com a consciência de que o trabalho não acontece apenas durante ali os encontros nas casas espíritas, mas também acontece durante a noite naquele trabalho de desdobramento do médium. Então ele, tanto quanto possível, ter consciência dessa responsabilidade ou dessa oportunidade que cada um possui, durante esses momentos de descanso do corpo físico, mas de plena atividade do espírito. Então, como eu falei para vocês, não impede, mas dificulta. Pois é, então, novela, jogo, filmes, bate-papos de diversos assuntos, ou muitas vezes até compromissos. Olha, eu vou no centro, eu saio de lá às 9 horas e vou correndo para sua casa. Então toda aquela vibração que estava preparada acaba complicando, Então, ou mesmo, olha, eu saio correndo aqui do trabalho e vou para o centro espírita. Então, o mundo ideal, no mundo ideal que nós vivemos, no mundo ideal, isso facilitaria o intercâmbio entre os dois mundos. Mas no nosso mundo atual há diversas distrações que acabam prejudicando esse intercâmbio. Mas, importante ali cada um ter consciência das suas potencialidades, do seu trabalho, das responsabilidades, e fazer tanto quanto possível, da melhor forma, para que ele então consiga desempenhar a sua tarefa. Fico pensando quantos médiuns sabem disso, até nós mesmos saímos e vemos o celular, filmes e livros outros, Pois é. É questão de aprendizagem, André? Então, assim, as casas espíritas que trazem essas instruções devem reforçar isso. Porque para nós acaba sendo algo muito Caxias, Poxa, mas não precisa de tanto rigor assim. Aí somos nós que acabamos depois encontrando desculpas, para termos o comportamento normal no nosso mundo, lembrando que para o trabalho